Abra a tua Bíblia comigo no livro de João. João capítulo 14. João capítulo 14, no versículo 6. João 14, 6. Glória a Deus. Diz a palavra, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que essa palavra de ceia hoje, irmãos? É algo muito forte que Deus colocou no meu coração. Quando eu olho para a cruz, sabe o que eu vejo? O propósito de Deus se cumprindo. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o propósito de Deus se cumprindo. Que propósito é esse? Eu vejo a minha libertação do pecado. Quando Jesus ele disse assim, ó, eu sou o caminho, Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele conduz a Deus. Eu sou a verdade, Ele não é somente a verdade, Ele é a própria verdade, não há mentira em Cristo. Então quando nós começamos a andar sobre essa palavra de João capítulo 14, versículo 6, entender, Jesus é o caminho. Então se eu seguir por esse caminho, não tem o que dar errado na minha vida. Amém ou não amém? Quando eu estou andando por esse caminho, eu vejo que eu sou liberto do pecado. Quando eu estou andando por esse caminho, eu sei que eu estou andando na verdade, porque Ele é a própria verdade. Ele é a vida, Ele me tirou da morte e me trouxe para a vida. Ele é a vida. Então quando eu ando corretamente nesse caminho, não desvio nem para a esquerda nem para a direita, você vai me entender onde eu quero chegar. Eu sei que não há um caminho que eu tenho que voltar, eu tenho que só prosseguir. Agora quando eu procuro andar os meus próprios caminhos, quando eu procuro andar o meu achismo, não, o pastor falou que é assim, a pastora disse que é assim, mas eu acho que é desse jeito, eu vou fazer assim, porque eu acho que vai dar certo. Quando a gente coloca o eu acho que vai dar certo, é porque você não tem certeza, não é? Agora quando eu estou no caminho, que Ele diz, eu sou o caminho, então caminhe por mim, Sandro, vai, caminhe por mim, que nada vai dar errado na tua vida, nada vai acontecer, porque você está no meu caminho. E ontem, meu amado, é incrível, né? Quando Deus, ele não dá ponto sem nó, Ele não deixa nada para fora, Ele faz tudo certinho. E ontem eu ministrei nos jovens aqui, e Deus falou muito forte isso, para passar para a igreja também, hoje é de manhã. Foi ministrado sobre as igrejas, sete cartas às igrejas de Apocalipse. E a palavra que veio para mim pregar ontem foi sobre a igreja de Pérgamo, que está lá em Apocalipse 2, 12. E aí Deus começou a ministrar muito forte no meu coração sobre essa palavra. E o Senhor Jesus falando, olha, vocês estão no meu caminho, veja bem, vocês estão no meu caminho, vocês estão caminhando comigo, vocês não negaram a minha fé. Até que a minha fiel testemunha Antipas morreu, vocês não negaram a minha fé, vocês continuaram. Mas, diz a palavra assim, ó, mas eu tenho poucas coisas contra ti. Veja bem, irmãos, eles estavam no caminho, andando. Jesus falando, olha, vocês não negaram a minha fé, mas tem algumas coisas em vocês que precisam ser mudadas. Não é muita coisa, são poucas coisas. E essas poucas coisas estão contaminando a igreja. E quando eu li aqui em João capítulo 14, e eu comecei a ver que Ele é o caminho, se eu permanecer no caminho, tirar as coisas que não agradam ao coração de Deus, o negócio vai funcionar para mim. Mas a igreja ela tem que prestar atenção numa coisa. Quando o Senhor Jesus mandou que João escrevesse as cartas e mandasse ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Filadélfia e assim por diante, e quando ele mandou a carta para a igreja de Pérgamo, ao anjo que está na igreja de Pérgamo, assim diz o Senhor. E aí começou a ler a carta, e o anjo da igreja lendo para a igreja. Como está acontecendo hoje aqui, estamos aqui para participar da Santa Ceia do Senhor.
Mas Deus, Ele abre a carta dele e começa a ministrar nosso coração, falando para a igreja. Então Pérgamo estava ouvindo, a igreja de Pérgamo, o anjo da igreja estava falando: olha, o Senhor Jesus está dizendo assim, 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 olha, parabéns, vocês estão na fé, não negaram a fé, estão ali, mas o Senhor tem algo contra, que Ele precisa que nós mudamos o nosso coração. Poucas coisas tem que tirar do meio de vocês, não são muitas, são poucas coisas. E Ele começou a falar, Ele diz: olha, vocês estão caminhando sobre a doutrina de Balaão, sobre os ensinamentos dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Uma seita. Ele tentava introduzir dentro da igreja do Senhor algo que não era de Deus, estava ali dentro, não é fora, estava dentro, irmãos. O negócio não é lá fora, o negócio é dentro. Então nós temos que prestar atenção muito nisso. Estamos na igreja, estamos caminhando com o Senhor, estamos ali não negando a fé, mas o Senhor fala ao meu coração que tem coisas que precisam ser tiradas ainda da nossa vida, que nós temos que abrir mão. A palavra de Deus diz que Satanás, ele não pode derrotar a igreja, não pode, mas ele pode fazer o quê? Ele tenta infiltrar nela. Se ele não pode vencer, ele se infiltra, e quando se infiltra, começa a trazer a contaminação, e às vezes a gente não percebe, acha que não, isso aí não tem nada a ver, pastor, é coisa mínima. Não, querida, a coisa mínima é que vai fazer a diferença na tua vida. Por isso, porque senão Jesus não mandaria essa carta à igreja de Pérgamo, falando para eles: olha, eu amo vocês, vocês estão no meu caminho, mas eu tenho algumas coisas contra vocês, poucas, mas eu tenho. Ou seja, eu comecei a entender essa palavra dessa forma: tem algo na minha vida que precisa ser mudado ainda. Tem algo dentro de mim que não está agradando o coração de Deus. Tem algo na minha vida que eu preciso abrir mão. Eu não posso mais servir a Deus e querer servir ao mundo. Eu não posso mais ler a palavra de Deus, mas pegar o meu celular e ter coisas erradas. Eu não posso pegar a palavra de Deus, dar glória ao Senhor: Senhor, louvado seja o teu nome por essa palavra, mas eu pegar o meu celular e falar mal da vida do meu irmão. Irmão, antigamente eram seitas que entravam ali, eles começavam a falar no ouvido. Hoje é a tecnologia que está levando a igreja à falência, e nós não estamos observando isso. Nós temos que observar. Por isso que Paulo, ele falou assim, ó: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós somos adultos o suficiente para ver o que está acontecendo. Se Jesus, ele deixou aqui: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nada fora disso aqui pode entrar na minha vida, somente isso aqui tem que estar na minha vida. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E amar é abrir mão, queridos. Amar é abrir mão, é estar dependente de Deus, é estar com Deus. Por mais que a luta venha, a dificuldade venha, nós temos que estar com o Senhor. Irmão, e essa palavra ontem falou muito forte no coração dos jovens. Porque nós achamos que estamos bem, mas uma contaminação, ela não vem assim, ó, e já te toma, não. A contaminação é de pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Tem uma palavra que saiu do inferno que diz assim: não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver. Pastor, isso não tem nada a ver, isso aí veio do inferno. Porque enquanto nós estamos dizendo assim, não tem nada a ver, o inimigo está dizendo: é isso aí, não tem nada a ver, mas no final tu vai ver que tem tudo a ver. Então nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa, aceitamos a Jesus, não negamos a fé. Mas eu quero que nessa manhã você olhe para dentro de você, e olhe e vê se tem algo em você que precisa ser mudado, precisa ser tirado, precisa ser arrancado da sua vida, para que Deus venha concluir a obra dele na sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Pega a tua Bíblia comigo e vai lá no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. 1 Coríntios 11, 29 diz assim, ó: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que... Veja bem, eu vou ler esse versículo de novo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por que o Senhor falou isso aqui, queridos? A contaminação é isso. Quando ela vai pegando o povo de Deus, ela vai indo. Quando tu vê, irmão, entra um desânimo, entra um cansaço, e entra isso, e tu já vai se afastando. Chega o dia de culto, irmão, hoje eu não estou muito legal, não vou. Aí chega outro dia, não estou legal, não vou. E assim vai acontecendo na vida das pessoas que estão sendo contaminadas. A igreja de Pérgamo era uma igreja forte, um lugar poderoso, um lugar rico, tudo para dar certo, se ouvisse o anjo da igreja, tudo para dar certo, se sondasse o coração. Por isso que no final ele diz assim, ao que vencer, eu darei do maná escondido, ou seja, o alimento sólido, forte. Eu darei uma pedra branca e nela vai estar escrito o teu nome, que somente você vai entender. Ele vai revelar algo profundo para a igreja, ao que vencer, ao que perseverar, ao que ouvir a palavra de Deus, e prosseguir sobre a palavra de Deus, ver se tem algo errado, tirar fora. Eu não quero desagradar o coração de Deus, irmão, mais vale desagradar o homem do que desagradar a Deus. Muitas das vezes nós não queremos desagradar o homem, né? Não, é meu amigo, é assim, assim. Paulo nas cartas ele diz assim, não ande com pessoas que mentem, que roubam, que brigam, que levantam calúnias. Ele diz assim, nem com esse sentais, nem com esse vai comer. Ou seja, ele está dizendo, olha, te afasta, não permaneça perto de pessoas que te contaminam, não permaneçam perto de pessoas que são negativas, pessoas que te levam para trás, pessoas que só vivem murmurando. Não permaneçam. Presta bem atenção nisso, irmão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho. Ele é o caminho, então não tem mistura. Não adianta dizer que eu sou de Cristo, mas a minha boca é tremenda. Não adianta dizer que eu sou de Cristo se eu continuo na mentira, eu continuo fazendo coisas erradas. São doutrinas erradas. São doutrinas de Balaão, do Nicolaítas. Se eu continuo com as velhas práticas, a Bíblia diz que eu sou nova criatura. Existe o velho homem, existe, mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que vencer. Existe uma igreja no Apocalipse que fala sobre a igreja de Filadélfia. Não sei se você conhece, mas é a única igreja que Deus diz, mas eu tenho contra ti, não. Por quê? Porque foi uma igreja que andou sobre os estatutos da palavra de Deus. Uma igreja que não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Eles permaneceram, a igreja do amor, Filadélfia. Uma igreja que não houve reclamação. Por quê? Porque eles continuaram no caminho, não permitiram doutrinas erradas sobre a vida deles. E hoje é o culto de Santa Ceia, irmão. É um culto especial, um culto que você vai se arrepender dos seus pecados, vai pedir misericórdia para Deus, mas que você possa lutar contra esse mal, que você possa lutar contra a idolatria, que você possa lutar contra a mentira, que você possa lutar com tudo que é de mal, tudo que o inimigo está tentando implantar na tua vida, que não é de Deus, arranque, lute contra isso, lute, em nome de Jesus. Porque a gente vem participar da ceia, querido, amanhã a gente já peca, amanhã já acontece o errado, e o Senhor fala no meu coração e diz assim, persevera, lute contra isso, que você vai vencer. E aí eu citei, querido, uma história para eles, e achei muito interessante, porque o inimigo não pode derrotar a igreja, como eu falei, mas ele pode se infiltrar na igreja, ele pode se infiltrar no teu meio aí, se infiltrar e trazer a contaminação. Existia uma história que fala sobre Troia, não sei se você já ouviu falar dessa história, muitos, né? E é interessante, porque era um lugar muito forte, poderoso, muralhas intransponíveis, não conseguiu, Roma queria invadir, mas não tinha jeito. E aí teve uma pessoa que teve uma ideia, e essa pessoa diz assim, vamos presentear eles.
Mas com o quê? Vamos construir um cavalo grande, de madeira, oco, e dentro desse cavalo vamos introduzir alguns soldados. Olha que interessante. E ali o cavalo foi, levaram, empurraram o cavalinho e deixaram lá na porta da cidade de Troia. E ali veio o soldado: nossa, meu rei, tem um presente para ti aí. Presente? Os romanos mandaram presente, porque nós somos cidade forte, nós somos uma cidade guerreira, então eles vieram homenagear nós. E ele disse: então receba. Uns ficaram meio assim: como? E outros: não, recebe presente para o rei, que não sei o quê. E levaram o cavalo lá, botaram no meio da praça, para todo mundo adorar aquele presente. E aí chegou a noite, todos dormiram. De repente a barriguinha do cavalo se abre e os soldados descem. E aí eles foram lá na porta, abrem os portais, e os soldados de Roma entram e destrói toda a cidade. O que eu quero dizer com isso? Vigiar, irmão. Vigia. Nós podemos estar sob a palavra de Deus, mas se nós não vigiar, o inimigo ele entra. E quando você vê, ele faz um estardalhaço muito grande. Muito grande. Para consertar, irmão, é complicado. Então o que Deus fala no meu coração nessa manhã? Nós temos que vigiar. Se nós somos homens e mulheres de Deus, confessamos a Cristo, não estamos negando a fé, vamos olhar para dentro de nós hoje. Vamos olhar para dentro de nós hoje e vamos ver o que está acontecendo. Porque a palavra de Deus, ela não vem por acaso não, irmão. O pastor vai lá, não, a pastora convidou ali, tá, vou pregar isso aqui mesmo. Não. A palavra só é pregada quando é a vontade de Deus. Quando é a vontade de Deus. E hoje está sendo ministrada essa palavra no nosso coração, porque nós precisamos de conserto. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados verdadeiramente. Nós temos que abrir mão, porque nós sabemos o que não está agradando no coração de Deus. Nós sabemos, irmão, Jesus está à porta, está quase chegando aí para buscar a sua igreja. Até quando nós vamos protelar? Até quando nós vamos cochear em dois pensamentos? Até quando nós vamos dizer assim: não tem nada a ver, pastor, eu estou tocando assim, está dando certo ainda assim? Queridos, vamos olhar para dentro de nós hoje. Vamos examinar. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Está na igreja, mas está doente. Está na igreja, estou falando de espiritual. Está na igreja, mas está doente. Está na igreja, mas está dormindo espiritualmente. Ouve a palavra, mas está dormindo. Acorda. Acorda, Deus está dizendo. Abra os teus ouvidos. E Isaías 43 fala assim, o profeta dizendo através de Deus, dizendo assim, trazei para mim o povo que tem olhos, mas não vê. Trazei para mim o povo que tem ouvido, mas não ouve. O que isso quer dizer, queridos? Nós estamos na igreja, mas os nossos ouvidos espirituais estão fechados. Nossos olhos espirituais estão fechados. Não conseguimos ver nem ouvir. Estamos ouvindo aqui, mas não está surtindo efeito. Então tem coisa errada? Tem, pastor, eu preciso mudar. Eu preciso de uma nova vida. Eu quero vir cear aqui na próxima ceia com o meu coração livre, com o meu coração sem culpa. Eu quero vir cear na próxima ceia louvando e agradecendo a Deus, não dizendo para Deus assim: Deus, perdoa, mas eu pequei contra ti de novo, o mesmo pecado. Eu não estou dizendo que você não é pecador, que nós somos pecadores, mas nós não podemos pedir perdão para Deus de um pecado e de repente voltar para o mesmo pecado, para o mesmo pecado, para o mesmo pecado, para o mesmo pecado. Não. Se arrependeu, Senhor, eu me arrependo do meu pecado, vai para cima. Vai. Por isso que Paulo diz: não é que eu alcancei a estatura do varão perfeito, mas eu estou no caminho. Eu estou no caminho, eu estou caminhando, eu vou. E isso são exemplos para nós seguirmos, irmão. A Bíblia está aqui, o manual de Deus nas nossas mãos, então são exemplos que nós temos que seguir. Paulo diz assim, miserável homem que sou, quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei, quando penso em fazer o bem, o mal já fiz. Próprio Paulo dizendo isso, mas ele sabe que a graça de Deus basta sobre a vida dele. Ele sabe que se ele levantar a cabeça, ele prosseguir, ele venceu, e nós vamos vencer.
Irmãos, nós temos que entender que não é diferente, nós não somos diferentes de Paulo, de Elias, de João, de Moisés, de seja quem for, nós não somos diferentes, seres humanos igual a eles, mas foram homens que olharam para a palavra, não cochearam em dois pensamentos e prosseguiram, e fizeram o que tinha que ser feito. Nós não somos diferentes, irmão, e Deus tem um propósito para cumprir nas nossas vidas ainda nessa terra. Então que nós não viemos passar mais um ano, como o Richard falou ontem, falta 3 meses para acabar o ano, gente. 3 meses. Eu me lembro quando chegou 2023, fizemos propósito aqui, projetos, né? Porque eu vou fazer, Senhor, porque eu vou cumprir, e nada. Comecei a cochear em dois pensamentos. Deus não fez ainda, eu acho que não vai dar certo. Não, irmãos, o ano está acabando, mas Deus pode mover em 3 meses o que não moveu nos meses anteriores. Deus pode fazer na tua vida, irmãos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos lá então comigo, mais um livro aí, 1 João, quase lá no final da Bíblia. 1 João capítulo 5, versículo 4. Daqui a pouco eu vou passar para a pastora, para ela ministrar a ceia, mas eu estou dando essa base para nós aqui, em nome de Jesus, uma base sólida, em nome de Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim, 1 João 5, 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, irmão, olha bem, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Olha bem, presta atenção na riqueza dessa palavra, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos são nascidos de Deus aqui? Então você tem condição de vencer o mal. Irmão, a palavra não é uma esporádica, não, a palavra ela é fiel e verdadeira. Deus está falando para mim e para você, se você é nascido de Deus, então você vence. Não existe meio vencedor, segundo lugar não, você vence o mundo. Vencer é ser o primeiro, você vence. Ele continua dizendo assim, você vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se Deus falou, está falado, eu vou para cima. Não, irmão, não vai porque vai dar errado. Não, irmão, porque isso. Não, Deus falou, está falado, eu vou vencer o mundo, eu vou vencer o pecado, o mal não vai prevalecer na minha vida. E ponto final. Em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, no versículo 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você não crê? Crê ou não crê? Você crê porque você ama a Deus. Então você é um candidato a vencer. Não perder, mas vencer. O inimigo quer que você perca. Se nós, querido, entrar nesse alinhamento, nessa base sólida, nós vamos vencer. Pastor, tem um mal na minha vida que eu não consigo vencer. Você vai vencer. Você vai, porque essa é a palavra, irmão. Não é um conto da carochinha, um contozinho de fada, não. É a palavra de Deus. Ele está dizendo, se você é nascido de Deus, você vence o mundo. E ponto final, acabou-se. Não tem que dizer, não, pastor, eu acho que eu nasci falhado. Não, pastor. O irmão lá vence, o irmão lá consegue. Eu não. Não, querido, ninguém nasceu falhado. Ninguém. A mesma porção de fé que Deus deu para mim, Deus deu para ti, a mesma porção. Só que tem aqueles, irmão, que são corajosos. Tem aqueles que são valentes, tem aqueles que não recuam, não retrocedem, vai para cima, ele sabe que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então pronto, é isso que eu preciso saber. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Jamais Deus vai me botar num beco sem saída. Jamais Ele vai me mandar por um caminho que eu vou perder. Não, se eu estou no caminho que é Ele, eu vou vencer. Ele é a vida, eu vou ter vida em abundância. Ele vai ser meu sustento, Ele vai ser minha cura, Ele vai ser tudo na minha vida. Mas eu tenho que entender o que? Tirar do meio de mim, da minha vida, o que está atrapalhando o agir de Deus. Arrancar de nós, irmão, o que está impedindo.
E você sabe, queridos, o que está impedindo. Você sabe. Então que nessa manhã nós possamos olhar para dentro de nós e dizer, não precisa nem levantar a tua mão, pastor, não, você e Deus, dizer, Deus, eu sei o que está acontecendo dentro de mim. Eu sei, Senhor, que eu preciso arrancar isso de dentro de mim, tirar esse mal de dentro da minha vida. Começa a falar para Deus aí, que eu não acabei ainda aqui não, mas começa a falar para Deus, Senhor, eu já estou entendendo. Eu já estou entendendo a tua mensagem, Senhor, eu já estou entendendo o que o Senhor quer falar para mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele diz assim, não precisa abrir que eu vou ler rapidamente, ele diz em 1 Coríntios 3:11, ele diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não existe, irmão, eu ter esse fundamento Jesus, e querer ter outras coisas que não é dele. Não adianta, a Bíblia também diz, em Amós diz assim, andarão dois juntos, se não vê como um acordo? Não, eu não posso servir a Deus e servir a outros. Eu não posso servir a Deus e estar na idolatria. Eu não posso servir a Deus e continuar nas coisas que eu continuo fazendo de errado, não. Eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer, Deus, eu sei, e eu quero que isso seja arrancado de mim hoje. As cartas à igreja de Pérgamo falou claramente, você não nega a minha fé. Ninguém negou a fé aqui. Mas Jesus disse assim, mas algumas coisinhas precisam ser mudadas. Algumas coisinhas precisam ser consertadas. Se você precisa pedir perdão para Deus, peça hoje. Se você precisa, tem alguém que te magoou, queridos, que feriu teu coração, se você pode, nessa pessoa vai. Se não, liga, peça perdão, te conserta, te conserta. Pastor, mas eu não fiz nada, não importa, Deus não está perguntando se tu fez ou não fez, Ele só está dizendo assim, vai lá e perdoa. Acabou. Se você magoou alguém, vai lá. Se você lançou uma palavra que feriu, vai lá, se reconheça, se humilha e diz, olha, eu reconheço que eu falei asperamente contigo, eu te peço perdão. Eu sou falho, sou ser humano, eu te peço perdão, eu não quero mais falhar, eu quero te pedir perdão, te amar. Irmãos, vai acontecer tanta coisa nas nossas vidas. Deus vai mover algo sobrenatural em nós, por quê? Porque nós estamos nesse alicerce, nessa base. Nessa base, estamos tirando tudo que não presta, tudo que não presta, tudo que não presta, tudo, pensamentos do coração, da mente, coisas que não estão agradando a Deus na minha casa mesmo. Nas quatro paredes, coisas que não agradam a Deus eu tenho que arrancar de mim, não adianta, irmão, isso é muito sério. Coisas que não agradam precisam ser arrancadas de mim, para que eu possa vencer. Eu sou nascido de Deus, então Deus deu o aval, então você vence. Não tem, irmão, não existe o perdedor. Se você é nascido de Deus, você tem que vencer. A tua fé vai fazer isso, fazer você vencer, em nome de Jesus. Uma vez eu citei algo numa pregação, eu estava falando assim, você mulher que gosta de limpar a casa, né, deixar a casa brilhando, aquele piso porcelanato, né, coisa mais linda, né? Lá brilhando tal, de repente o esposo chega, né, com o pé sujo de barro como é que fica o teu coração? Meu Deus, a manhã toda limpando, e meu marido vai e suja de barro a casa. Assim é Deus. Deus vem com o Espírito Santo, nos limpa, deixa nós limpinho. De repente a gente quer aceitar doutrinas de fora e começa a sujar. Aí olha o coração de Deus como é que fica. Você fica agoniada com a sujeirinha no chão, e Deus fica agoniado, sabe com o quê? De perder você. E Jesus não quer perder ninguém. Jesus quer que nós chegamos no céu e adoramos a Ele, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor, igreja. Aplauda Ele, em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. E essa é a pequena palavra que eu quis trazer no teu coração nessa manhã. Olha para dentro de você hoje, sonda o teu coração e vê o que precisa ser tirado.
o que precisa tirar de você para que a bênção de Deus seja completa na tua vida. Esse é o momento, em nome de Jesus. Se coloca de pé um pouquinho comigo, queridos.